dia de hoje. Inicialmente, nessa parte mais introdutória, a gente vai retomar um pouquinho do que passou na aula passada, então quem estiver chegando ainda não vai perder nada do conteúdo novo. Então, mais uma vez, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas. Desde já, super agradecemos a presença de todos vocês. A gente sabe que a grande maioria vem de um dia cansativo, de trabalho, e essa escolha de estar aqui com a gente, compartilhando e aprendendo sobre apresentações, com certeza é algo que nos faz muito feliz e nos deixa mais empolgado para conduzir esse treinamento. Então, para a gente já entrar direto no nosso segundo dia, queria compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa retomar o que começamos na segunda-feira. Então, nosso curso, caso alguém esteja chegando hoje, nosso curso tem como temática central Storytelling e Design de Apresentações. Já falamos um pouquinho sobre Storytelling na aula de segunda-feira. Hoje a gente segue falando principalmente sobre estruturas e modelos de apresentações. E na sexta-feira nós finalizamos com essa parte mais visual de design. Como a gente traz todo esse repertório que construímos ao longo dessas duas primeiras aulas e agrega um visual interessante, um visual de impacto para essa construção. Legal. Então, galera, para que a gente possa também contextualizar quem está chegando hoje, reforço nossos acordos, a questão do microfone desligado enquanto não estiver falando, para evitar que fiquem aqueles ruídos atrás que pode incomodar um pouquinho. Caso alguém tenha problemas de conexão, algumas pessoas até compartilharam no chat que tiveram isso na aula de segunda-feira, fiquem super tranquilos, porque tudo vai ser compartilhado com vocês depois, tanto o vídeo quanto os conteúdos extras e os slides da apresentação. Se acontecer comigo ou com o Ivan, também a gente vai dar um jeito de voltar o mais rápido possível. Os materiais do workshop vão ser compartilhados e reforço o convite para continuar com essa troca que a gente está tendo, compartilhando no chat, ideias, dúvidas, percepções, porque assim a gente também consegue aprender uns com os outros. Legal. E galera, antes... Diga aí, vai. Interromper rapidinho, Bruno. Obrigado por receber a gente tão bem. Queria só falar rapidinho, né? Por que da semana do Storytelling, por que aconteceu isso tudo, o que trouxe a gente aqui. Então, a Érica Rezende Silva está aqui conosco. Para quem não pôde participar na primeira aula, super recomendo assistir o vídeo, tá? Tá tudo gravado. A gente criou uma página no nosso site para vocês terem acesso ao vídeo, à apresentação, vocês podem baixar também, e também o formulário de feedback. É muito importante para a gente receber o feedback de vocês, para que a gente consiga continuar fazendo esses webinars, essas lives, conforme for. Érica, obrigado pelo convite. A Érica escreveu um edital e ela conseguiu um dinheiro da Embaixada dos Estados Unidos e em parceria com a Embaixada e a USBEA Brasil, que é uma organização de alumnis, né, de pessoas que participaram de intercâmbios patrocinados pela Embaixada dos Estados Unidos, a gente foi convidado a dar essas 3 webinars entre segunda-feira e sexta-feira. Segunda webinar, recebemos mensagens incríveis de vocês, a gente ficou muito feliz com o carinho de todo mundo. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de estruturas e modelos, e na sexta-feira a gente vai mexer no PowerPoint mesmo para aprender sobre técnicas de design, para aprender como mexer na ferramenta e também algumas dicas para deixar suas apresentações mais simples, mais limpas, mais bonitas, mais efetivas, porque ao final desses 3 webinars, a gente quer que vocês tenham apresentações melhores e mais impactantes. Érica, gostaria de falar alguma coisa? Reforçar mesmo o que você falou, esse projeto ele é possibilitado através da Embaixada dos Estados Unidos, né, com o Rapid Response Grant, por conta da pandemia, da Covid, e estamos juntos nessa, né? Esse projeto ele foi feito em parceria com a Skill Lab pela qualidade
do material de vocês. Eu tenho certeza que segunda-feira foi um sucesso e hoje não vai ser diferente. Então, vamos lá. Te agradecer de novo, Bruno, pelo teu tempo. Bruno, gente, para quem não conhece, está aí há mais de 6 anos entregando workshops e oficinas sobre storytelling e comunicação. Super referência na área. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, Bruno. Valeu, Ivan. Eu que agradeço o convite. Obrigado também, Érica. Também, né, a gente não tinha se apresentado para quem chegou hoje, mas eu sou Bruno, o Ivan, vocês acabaram de conhecer, a Érica também. E o que eu estava comentando, que a gente costuma convidá-los a fazer no início dos nossos cursos, é um breve aquecimento. Na verdade, é uma sessão de alongamentos, praticamente, para que a gente possa dar uma relaxada antes de começar no conteúdo. Então, fiquem tranquilos, ninguém vai ter que fazer isso aqui que está na tela, mas como eu comentei, a gente sabe que cada um provavelmente vem de um dia intenso de trabalho, mesmo que em casa, como imagino que muitos estejam, é cansativo, a gente fica diretamente olhando para a tela. Então, faço o convite para quem quiser dar uma alongada no pescoço antes de a gente começar, se espreguiçar na cadeira, se colocar numa posição confortável para o nosso conteúdo que vem aí. Quem se sentir mais confortável sem a câmera também, fique super à vontade. Mas para que a gente possa entrar agora, de fato, com o corpo bem descansado e aproveitar ao máximo essa nossa horinha que teremos juntos a partir de agora. Então, fica esse convite e, feito isso, podemos retomar o nosso conteúdo de segunda-feira e entrar no conteúdo de hoje. Então, para quem... Como isso é uma apresentação sobre apresentações, né, vamos falar rapidinho do check-in. Não está no conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje está apertado para ser entregue em 1 hora, mas eu acho importante dizer que o check-in, também conhecido como momento quebra-gelo, ele é bem importante para trazer presença dos participantes, né? Muitas vezes a gente está na correria do nosso dia a dia, a gente está pensando que tem que pedir o jantar, a gente está pensando naquele e-mail que tem que enviar, enfim, a cabeça fica a mil, e o check-in é uma oportunidade para trazer as pessoas para cá, entendeu? Para fazer parte. Então, quando a gente faz aquela coisa, muitas vezes engraçada ou introspectiva, ou pede para as pessoas falarem como elas estão chegando, isso aterra, entendeu? E traz mais presença para o dia a dia. Então, é uma dica simples, tem várias dicas na internet de dinâmicas de check-in, de dinâmicas de quebra-gelo, que também eles chamam de icebreaker no inglês, né, onde vocês podem buscar aí dicas e oportunidades para fazer isso, tanto no começo, quanto, dependendo da duração, no meio ou até no final fazer um check-out, tá? Bruno, desculpa te interromper, vamos aí para essa revisão da primeira aula. Não, que isso, Ivan, sempre bom lembrar, né? No primeiro dia a gente fez aquela colheita de expectativas, como uma forma de check-in. Hoje fizemos esse breve alongamento. E como a gente vinha comentando, retomando rapidamente o conteúdo da aula passada, assim como quando a gente está vendo uma novela, uma série de TVs, quando vai começar um novo episódio, sempre tem aquela retomada do que já passou, a gente vai fazer algo mais ou menos assim para o nosso curso aqui hoje. Então, começamos a aula de segunda-feira vendo sobre as 3 leis inquebráveis da comunicação do Carnegie Gale, que é uma super referência quando a gente fala sobre apresentações e comunicação de um modo geral. Então, as 3 leis: emoção, inspire-se antes de inspirar alguém; novidade, ensine algo novo; e 3, memorável, impacte. E aí, com isso, a gente trouxe a importância do visual, das imagens. Falamos também sobre storytelling, nos aprofundando principalmente em 2 metodologias, que é o Golden Circle, o Círculo de Ouro, uma metodologia criada pelo Simon Sinek, que foi aquele vídeo que a gente viu brevemente na aula passada, e também a Jornada do Herói, uma metodologia amplamente utilizada em livros, em filmes, mas que a gente viu que também podemos levar para dentro das nossas apresentações. Fechamos o dia falando sobre relacionamento.
E aí aqui, claro que é um campo super, super amplo, mas a gente trouxe 6 dicas que podem nos ajudar bastante a criar bons relacionamentos e boas conexões ao longo de apresentações, que foram as dicas de perguntas, então utilizar esse recurso para se conectar com o público, contexto, contextualizando as pessoas, e essa segunda dica tem bastante a ver com o que a gente vai falar hoje. A terceira dica é sobre o olhar e como a gente utiliza isso tanto no presencial quanto no digital. A quarta dica, falamos sobre postura, depois falamos sobre ambiente, e essas também nos 2 universos, não que eles sejam muito diferentes, porque muitas coisas, a grande maioria, funciona tanto para o digital quanto para o presencial, e fechamos trazendo essa questão da importância de demonstrar vulnerabilidade quando a gente está fazendo apresentações e se comunicando com as pessoas. E aí, feita essa breve recapitulação, e quando eu falo breve, foi breve mesmo, a gente pode entrar no nosso conteúdo planejado para hoje, que é inicialmente sobre estrutura de apresentações. Então, visto a comunicação nesse âmbito mais macro, nesse âmbito das leis, do Carnegie Gale, das técnicas de gerar relacionamento, a gente vai olhar agora para como a gente leva isso para, de fato, uma estrutura de uma apresentação, quando a gente começa a olhar para slides, a ordem como a gente vai trazer as nossas informações, é o que nós vamos ver neste bloco aqui. E quando a gente trabalha com estrutura de apresentações, e claro que cada pessoa tem o seu modelo de fazer isso, mas eu particularmente, e o Ivan também, a gente gosta de seguir um processo que é dividido em 4 etapas principais. Eu não sei se eu cheguei a comentar na aula passada, mas a primeira empresa que eu fundei se chamava Point, Facilitação Criativa, e ela começou sendo uma empresa que prestava o serviço de desenvolvimento de apresentações. Inicialmente, a gente atendia principalmente no ambiente universitário, então professores e alunos em etapa de TCC, e depois começamos a prestar esse serviço para empresas, inicialmente pequenas empresas, médias empresas, depois grandes empresas. Começamos a trabalhar com a Gerdau, com a Renner, com a Grandene, com a Red Bull. Então, a partir disso, a gente pôde criar um repertório bem interessante, e dessa experiência surgiu essa estrutura que a gente vai apresentar. E como funciona essa metodologia? A gente costuma... Só quero falar um pouquinho sobre a Point, né, gente? A Point foi uma empresa, assim, incrível na minha vida. Conheci o Rafinha, que é ex-sócio do Bruno, num programa do governo dos Estados Unidos. Então, faz todo sentido, né, já que a embaixada é quem está patrocinando esse webinar. E Point vem de PowerPoint, olha que criativo. Eles ajudavam com as apresentações, faziam designs lindos, mas aí quando davam aquela apresentação linda e maravilhosa para o professor, nem sempre ele sabia usar aquilo muito bem. Então, daí surgiu o PPT Academy para ensinar não só a fazer apresentações mais bonitas, mas também para ensinar as pessoas a se comunicar melhor e transmitir sua mensagem. Então, são 6 anos aí de interação, de feedback constante, melhorando a metodologia. A gente já está construindo uma nova versão também, então tem muita coisa sendo feita. E, de novo, Bruno, contigo. Exato, e a gente acha importante trazer isso, principalmente porque foi realmente um método bastante testado, bastante adaptado, e ele realmente funciona, pelo menos na nossa experiência sempre funcionou. E quais são esses 4 passos desse método de planejamento de apresentações? Nós costumamos dividir nessas 4 etapas aqui. Uma primeira etapa de diagnóstico, uma segunda etapa de brainstorming, ou chuva de ideias, como falam lá na terra do Ivan, Minas Gerais, toró de parpite. Então vai ser um momento onde a gente vai gerar ideias para a nossa apresentação. Uma terceira etapa de roteiro e uma 4ª etapa de estrutura. Essas 4 fases nós vamos passar na etapa de planejamento de apresentação. Então tudo isso vem antes de botar a mão na massa dentro do PowerPoint ou de alguma ferramenta
para criar a parte visual da apresentação. Só depois que nós fecharmos a quarta etapa de estrutura, aí sim a gente começa a cuidar do visual da nossa apresentação. E aí, pouco a pouco, a gente vai entrar em detalhes aqui em cada uma delas e vai ficar um pouquinho mais fácil de entender como isso funciona. Lembrando, pessoal, que cada um tem o seu processo. Esse foi um processo, né, que a gente criou que ajuda muitas pessoas a, na hora de criar o PowerPoint, já chegar com as ideias mais claras e não ter muito retrabalho, tá? Mas se você tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não funcionou para você, faça o que funciona para você. E pegue as dicas, né? Quiser desmembrar a metodologia, ó, zero apego à metodologia, tá? Tá linda, mas é para vocês. Exato. Então, o que seria nosso primeiro passo dessa metodologia? Diagnóstico. O que se busca como objetivo nessa primeira fase? Entender o nosso contexto de apresentação. Existem diversas formas de realizar essa etapa, mas nós particularmente gostamos muito de utilizar uma ferramenta que a gente desenvolveu que se chama o Canvas da apresentação. Então, assim como muitos de vocês devem conhecer o Canvas do modelo de negócios, que ficou bem conhecido de uns anos para cá, a gente reformulou ele para um contexto de apresentações. E esse Canva, esse aqui é um material que a gente vai compartilhar com vocês depois, para quem quiser ler com calma e mais detalhes cada uma das etapas dele, mas ele se divide também em 4 blocos principais, que é segmento, valor, palavras-chave e relacionamento. E para cada um desses blocos, a gente traz algumas perguntas-chave que são importantes de a gente se fazer ao preparar a nossa apresentação. Além dessas perguntas, sim, podem ser feitas outras, mas essas aqui são algumas que a gente considera super importantes para se fazer ao longo do processo. O que seriam perguntas para a nossa etapa de segmento dentro da metodologia do Canva? Perguntas como essa que a gente tem compartilhadas aqui. Por exemplo, qual é a idade do meu público? Qual é a profissão ou atividade do meu público? Qual é o gênero predominante? Aqui a gente traz 3 exemplos e, como eu comentei, a gente não precisa se ater única e exclusivamente a esses 3, mas é para que a gente possa entender o que a gente quer buscar aqui. É entender com quem a gente está falando. E por isso eu comentei que o conteúdo de hoje se relaciona muito com aquela segunda dica que a gente falou de contexto. No momento que a gente conhece nosso público, a gente sabe como contextualizar esse público. A gente sabe a linguagem mais adequada para falar com esse público. A gente sabe como se conectar com esse público, porque, claro, que cada pessoa é uma pessoa e não dá para generalizar aqui se for de tal idade ou de tal profissão, mas imagino que vocês concordem comigo que, sabendo algumas características, a gente pode ter uma noção de com quem a gente está falando. Isso influencia muito porque é totalmente diferente, por exemplo, como eu prepararia uma apresentação para um público de adolescentes ou um público mais corporativo, ou até mesmo dentro da esfera de um público corporativo, um público de arquitetos ou um público de advogados. E no momento que eu entendo com quem eu vou estar falando, eu posso preparar toda a minha apresentação para atingir da melhor forma possível essas pessoas. Gente, então é basicamente isso que a gente... Opa, desculpa, Ivan. Gente, segmento é uma das chaves realmente. Eu tive que dar aulas de empreendedorismo no interior de Minas para uma cidade que já era mais avançada e para uma vila onde moravam 800 pessoas. Dentre os meus alunos da vila, tinham pessoas que não sabiam ler e escrever. Entendeu? E assim, se eu falasse na cidade de médio porte sobre Uber, todo mundo entendia o que era Uber. Agora, na vila de 800 pessoas, talvez já tenham ouvido falar do Uber, mas ninguém ali nunca andou de Uber. Então, já era um contexto que, por exemplo, é melhor eu usar o cara que entrega comida de bicicleta, entendeu? Do que usar um super aplicativo. Então, você vai adaptando o contexto. E tem um exercício super legal que eu faço, principalmente com jovens, que é na hora de você apresentar a sua ideia,
simular que você está apresentando para o seu melhor amigo, porque você vai apresentar para o teu melhor amigo, tua melhor amiga de um jeito. Para um estranho na rua, já muda completamente a mensagem da maneira que você apresentou para o teu melhor amigo para a maneira que você abordou uma pessoa que nem te conhece na rua, entendeu? Para uma criança de 5 anos, muitas vezes a pessoa nem vai entender, essa criança nem vai entender o que você está falando, então você tem que mastigar muito aquilo. Ou para um senhor, uma senhora de 80, 90 anos. Muitas vezes a pessoa não entende de tecnologia, não entende de contexto, então você também vai ter que explicar com um pouquinho mais de paciência ou com um pouco mais de leveza do que para uma pessoa na rua ou para o seu melhor amigo. Então é só uma ideia de segmento e de público-alvo. Claro que a gente está indo nos extremos, né? Mas que vocês podem levar em conta nas apresentações, principalmente para atividade de check-in, para atividade de quebra-gelo. Se você chega para 30 advogados e já lança uma piada jurídica, né? Teste antes, sempre teste antes, né? Para saber, para não dar pala, não dar gafe. Mas o pessoal, olha, ele pesquisou, ele está dentro do meio, entendeu? Então você já constrói confiança com o público. Exato, isso faz toda a diferença, né? Como o Ivan comentou, tanto na contextualização de conteúdo ou até mesmo para trazer no seu repertório assuntos e exemplos que fazem sentido para aquele público, como no caso ali dos advogados. Então, primeiro ponto aqui dessa ferramenta seriam perguntas relacionadas ao segmento. E aí a gente reflete um pouco sobre isso. O segundo bloco da metodologia do Canva seria em relação à proposta de valor. As perguntas que a gente traz ali para elucidar são, por exemplo, o que meu público deve lembrar no dia seguinte à minha palestra? O que meu público precisa entender da minha fala? O que meu público espera da minha apresentação? Se eu fosse resumir o que é a proposta de valor de forma bem sucinta, eu diria que se, por exemplo, alguém perguntasse para alguém que assistiu a minha fala um dia depois ou uma hora depois sobre o que foi a palestra, sobre o que foi a apresentação, o que eu espero que essa pessoa responda em uma frase? Essa, no caso, seria a minha proposta de valor. A mensagem principal por trás de tudo que eu estou querendo passar. A proposta de valor, ela tem muito a ver também com a dor, né, a necessidade daquela pessoa, o que ela está buscando, ou então com a solução, né? A gente até brinca, enfim, em processos de venda ou em apresentações, né? E até na sala de aula mesmo, a pessoa ela quer aprender sobre determinada área. Vocês estão aqui para aprender sobre storytelling. Qual que é a dor de vocês? Eu quero chamar mais atenção no meu trabalho. Talvez eu queira me conectar melhor com os meus alunos. Talvez eu busque uma promoção. Então, você tem aí sonhos e dores, e a ideia de trazer a proposta de valor através dessa habilidade, as pessoas vão prestar mais atenção em você, vão te ouvir melhor, você vai gerar mais conexões e vai gerar mais valor nas suas propostas. E é bem isso, né? Quais são teus três objetivos com essa aula? Quais são as frases de impacto que você vai usar? E tem muitas apresentações que você tem um tema geral, uma frase de impacto, que ela é repetida e repetida e repetida várias vezes. Então, isso são técnicas que você consegue utilizar na proposta de valor. Exato. Tem, inclusive, uma estratégia que é muito utilizada por palestrantes, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é, por exemplo, nessas palestras de TED, isso é bem comum. Quando a pessoa que está compartilhando um conteúdo chega no momento final, ela fala a seguinte frase: e se eu quero que vocês lembrem uma coisa do meu conteúdo, é a seguinte. E aí eles trazem a proposta de valor deles mais uma vez, para reforçar e para ficar como mensagem final. Então, essa é uma estratégia super comum da proposta de valor. Pegando já o gancho... Desculpa, eu empolgo. A gente não pode marcar o webinar de 1 hora, tem que ser 1h30. Mas uma outra ideia é você falar e pedir para o público repetir. Porque a partir do momento que ele está falando, né, ou repetindo com você,
ele já passa de ser passivo na escuta e já começa a ser mais ativo. Então, ele está falando e isso muda completamente a aprendizagem dentro do cérebro também. Então, trazer as pessoas para dentro da conversa ou fazer com que elas repitam ou até que elas descubram o que vem depois, né? Por exemplo, você já colocou a frase lá no começo e aí depois você coloca metade da frase faltando uma palavra. O pessoal descobrir a palavra por si só, ele ativa o neurônio para que ele consiga puxar aquilo e guardar aquilo. Poxa, foi importante, eu já usei essa informação que eu aprendi mais cedo, certo? A gente fala muito dentro de gamificação sobre empoderar usuários, né? Sempre que você começa um jogo, você começa num nível que você dá conta de finalizar. Por quê? Porque se você dá um desafio muito difícil, as pessoas travam. Agora, se você dá muito fácil, a galera fica entediada. Então, trazer essas ideias e trabalhar com o público para que eles aprendam pode ser também uma estratégia muito valiosa. Quando eu vou apresentar, por exemplo, sobre gamificação, que é uma das minhas áreas, eu falo, por que pessoas gastam 4 horas jogando pássaros em porcos? Todo mundo Angry Birds na cabeça, né? Mas só o fato de você ter pensado Angry Birds por si só já começou também a trabalhar e te engajar um pouquinho mais do que se eu falasse, por que pessoas ficam 4 horas jogando Angry Birds? Enfim, mais uma ideia aí para a gente passar. Vai, Bruno. Não, perfeito. E também sempre entender quem é o nosso público, né? Já relacionando com o segmento. Em alguns contextos faz mais sentido uma estratégia, em outros, e a gente vai montando esse quebra-cabeça. O terceiro ponto do Canva seria relacionado a palavras-chave. Então, qual é o tema central da minha apresentação? Quais são as principais palavras que remetem a esse tema? É super importante a gente fazer essas perguntas também por N motivos. Um deles é que, no momento que a gente sabe, provavelmente a gente vai reforçar essas palavras ao longo da nossa fala, porque elas vão provavelmente também estar relacionadas à nossa proposta de valor. Além disso, nós podemos, por exemplo, ao perceber quais são as palavras-chave da nossa temática, utilizar elas no título da nossa apresentação, numa chamada de um bloco importante, de algum assunto, ou até mesmo, posteriormente, na parte mais visual do design da apresentação, pesquisar por essas palavras-chave para buscar imagens para colocar dentro dos nossos slides. Então, isso acaba poupando muito tempo. Às vezes eu sei minhas palavras-chave, eu já digito ali nos meus sites de pesquisa de imagens essas palavras-chave e provavelmente eu vou encontrar imagens que conversem com a minha temática e com isso eu vou poupar bastante tempo. E como quarto bloco, finalizando aqui a ferramenta do Canva, seria a questão do relacionamento, que inclusive a gente já falou um pouco na aula passada. Mas que perguntas estão relacionadas ao relacionamento? Qual é a melhor forma de entrar em contato com o meu público? Como eu posso chamar a atenção das pessoas? De que forma as pessoas gostariam de ser abordadas? Então, no momento que eu conheço o meu segmento, tenho minha proposta de valor bem definida, eu consigo também perceber qual é a melhor forma de se relacionar com esse público. É através de uma abordagem mais formal ou não? É através de uma abordagem mais informal? É através de uma abordagem mais participativa ou não? Uma abordagem mais passiva? Depende também de quantas pessoas vão estar no ambiente. É uma apresentação que eu estou fazendo para 5 pessoas ou uma apresentação que eu estou fazendo para 200 pessoas? Todos esses detalhes vão influenciar em como a gente deve desenhar a nossa apresentação. Outros pontos que também super influenciam na forma como a gente está se relacionando vai ser uma apresentação presencial, síncrona, ou vai ser uma apresentação que eu vou enviar por e-mail e a pessoa vai ler aquele material e ter que entender qual mensagem eu estou passando. Então isso também está aqui dentro desse bloco do relacionamento e é super importante a gente ter esses pontos bem mapeados antes de passar para a próxima etapa do processo. Legal. Eu acho que é muito isso, né? Por exemplo, a gente vai entrar muito em design de apresentações, dicas, né? Porque assim, querendo ou não, a gente tenta separar, mas as coisas se entrelaçam bastante. Mas quando eu fui apresentar meu TCC na Alemanha, eu estudei lá um tempo,
Era uma coisa muito técnica, muito pesada, e era muito difícil traduzir e transmitir isso para a nossa apresentação. Então, eu coloquei alguns dados e trouxe um pouco mais de leveza para o slide, né? E entreguei para os participantes, para a banca de avaliadores, para os professores, uma folha impressa, onde eles podiam consultar com mais detalhe aqueles dados. Então, de novo, ó, pensando na minha audiência, lá no meu segmento, pensando na proposta de valor, eu gosto do design, o professor gosta da técnica e do conteúdo. Então, como que eu consigo ficar feliz e confortável e deixar o professor feliz e confortável ao mesmo tempo? A minha alternativa foi imprimir e entregar essa folha. E isso mostra também preparo, né? Isso cria relacionamento. Nossa, ele imprimiu isso, ele gastou o dinheiro dele, ele investiu tempo nisso para cuidar da minha necessidade. Isso é construir relacionamento. Exato. É um belo exemplo e cada contexto vai exigir uma abordagem diferente, né? Mas o que a gente busca com essa ferramenta é trazer algumas perguntas para começar essa reflexão sobre esses pontos, e fica o convite para quando vocês forem desenvolver as apresentações de vocês, sim, talvez responderem essas perguntas que estão nesse material, mas fazer outras perguntas além dessas que vão permitir vocês terem um conhecimento melhor do contexto onde vocês vão estar apresentando. Com certeza. Esse é um material, é um e-book. Deixa eu só comentar do e-book, Ivan, que a gente trouxe alguns slides dele aqui para vocês, mas junto com os materiais extras do curso, a gente vai enviar ele completo. Então, quem quiser ler com calma depois, entender exatamente e em mais detalhes cada uma dessas 4 etapas, vai estar tudo descrito nesse material. Então, fica o convite para utilizarem ele, porque realmente é super potente para o desenvolvimento do diagnóstico, que é essa nossa primeira etapa. Exatamente, gente. O e-book, a gravação dessa aula, os slides dessa aula, os links e a pesquisa vão estar no mesmo site que eu estou compartilhando aqui o tempo todo, tá? skilllab.com.br/semana-do-storytelling. Era só uma outra ideia de relacionamento que eu já usei muito, né? Esse era com estudantes de ensino médio, e era depois do almoço, então o pessoal já chegava cansado. E claro, a gente tinha verba para isso dentro do projeto, né? Mas o pessoal saía para o almoço e quando eles voltavam, tinha um ouro branco na cadeira de cada um, sabe? Então, assim, um chocolatinho, sabe? Ajudou muito a gente criar relacionamento com eles. A gente fez também já icebreakers, né? Esses quebra-gelos para dar uma animada depois da aula, com dinâmica de pedra, papel e tesoura, onde o vencedor no final ganha alguma coisa. Pode ser uma salva de palmas, pode ser uma caixa de bis que é R$3, entendeu? Então, são dicas aí para cultivar relacionamento também. Perfeito. Então, fica como um material de apoio para essa etapa, o Canva das apresentações, e como uma outra sugestão que também super agrega nessa etapa de diagnóstico, a gente gosta bastante de trazer essa aqui que a gente chama de matriz TAUS. Essa foi uma matriz que foi desenvolvida pela SOAP, é uma empresa de São Paulo que desenvolve apresentações, uma super referência de mercado, mas vocês, quem conhece, deve perceber que ela tem por trás os mesmos quadrantes da matriz SWOT, ou matriz FOFA, que é super conhecida no meio da administração. O que ela tem de diferente é que ela está invertida. Por quê? Para apresentações faz mais sentido nós primeiro olharmos para o ambiente externo e depois olharmos para o ambiente interno. Então a gente elenca, como uma forma de diagnosticar o nosso contexto, quais são as ameaças e oportunidades que a gente pode encontrar quando a gente for fazer a nossa apresentação. Por exemplo, tanto ameaças técnicas como minha fonte vai desconfigurar, o projetor não tem uma boa qualidade, as pessoas vão estar dispersas, ou até mesmo ameaças mais pontuais, como, por exemplo, o Ivan comentou que fez o TCC dele lá na Alemanha e teve que fazer uma apresentação. Não foi o caso, mas ele poderia saber que na banca do TCC dele tinha um professor super carrasco que sempre faz perguntas
detalhadas sobre algum assunto específico. Então, ele poderia, entendendo isso como uma ameaça, se preparar melhor para as perguntas que poderiam acontecer. Ao mesmo tempo, ele pode ver isso como oportunidades, não só isso, como outros pontos do contexto. Por exemplo, esse mesmo professor, ele sabe que ele adora esportes. Então, de repente, ele traz na fala dele alguns exemplos relacionados a esportes, algumas contextualizações relacionadas a esportes. Ou no caso dos advogados, onde no início da apresentação ele trouxe já uma referência com o âmbito jurídico, entendendo isso como uma oportunidade de relacionamento. Então, nós olhamos para fora e elencamos tanto ameaças quanto oportunidades que podemos ter no dia da nossa apresentação. Não só no dia, mas também no nosso pré e no nosso pós-apresentação também. Isso é super bacana, porque quando a gente tem isso mapeado, a gente se prepara melhor. E quando a gente está preparado, a gente tem nosso plano A, mas também tem nosso plano B. E se eu posso compartilhar uma regra para apresentações, é que sempre algo vai dar errado, sempre algo vai sair do nosso script. E quando algo sai do script, a gente tem que estar preparado para lidar com aquela situação. Vai acontecer do passador de slides não passar, vai acontecer da fonte desconfigurar, vai acontecer de alguém talvez fazer uma pergunta mais difícil, então é importante a gente estar preparado para este momento. Gente, assim, eu tenho que falar que uma das melhores dicas que eu já ouvi para quando dá algum problema ou quando dá um branco na cabeça é: tenha uma garrafinha de água, um copo de água perto. Por quê? Se você não lembra o próximo slide, você pode beber água e ganhar 3 segundos para lembrar o que vem depois, sem ninguém se importar, achando que a tua garganta tá seca, tá? Então, assim, é uma dica de sucesso nos momentos de perrengue, tá? Isso acontece, né? Vulnerabilidade, a gente já falou na aula passada também, é uma coisa que ajuda, entendeu? Tipo, lançar alguma coisa, entendeu? Para você chegar junto com o público. E esqueci. Então, tipo, se você trouxer leveza para isso, a galera vai entrar nessa com leveza para ti. Só uma dica que eu lembrei, assim, oportunidades, depois de falar de fraquezas, né, de ameaças, porque, gente, acontece sempre. Exatamente, essa é uma super, super dica. Agora, Ivan, pessoal, cada vez que eu tomar água aqui, vão pensar que eu esqueci do conteúdo. Não, você Pode tá tomando ser, mas... água. Eu tô aproveitando as pausas para entrar, para não ficar te cortando toda hora e não parecer profissional. Então isso também é super legal para quando você estiver trabalhando em dupla, viu? Bebe água porque você dá espaço de fala para outra pessoa. Essa é uma das desvantagens do digital, né? Que às vezes tem esse delay e é mais difícil de sincronizar. Mas enfim, pessoal, ameaça e oportunidades estão relacionadas ao ambiente externo. E é importante mapearmos isso para estarmos preparados no momento da apresentação. Fraquezas e forças dizem respeito ao ambiente interno. Por exemplo, eu posso saber que eu, Bruno, tenho como uma força minha a comunicação, que sou uma pessoa que tem facilidade para me comunicar, então eu me autoconhecendo, elenco isso como uma força. Ao mesmo tempo, eu posso entender que eu tenho como uma fraqueza os meus slides. Eu não gosto de fazer slides, eu tenho dificuldade, eles realmente não ficam bacanas. A nossa ideia é que, com o nosso curso dessa semana, isso mude, caso seja a realidade de algum de vocês, mas isso pode acontecer. Por exemplo, me comunico super bem, mas não faço slides tão legais. Como é que eu utilizo essa minha força da comunicação para somar a minha apresentação, sem com que a minha fraqueza dos slides atrapalhe? Então, de repente, eu vou fazer uma apresentação que é principalmente oral, tendo apenas alguns slides de apoio para me guiar. Ou, ao contrário, eu sou uma pessoa que faz slides fantásticos, que se comunicam praticamente sozinhos, porém tenho muita dificuldade em me comunicar. Claro, a gente não vai conseguir fugir da comunicação, mas eu posso, então, utilizar essa minha força, que é desenvolver slides realmente muito bons, para apoiar a minha transmissão de conteúdo, minha transmissão
de ideias para que fique uma apresentação mais impactante. Então, tanto nesse exemplo como a gente trouxe, ou, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que fica extremamente nervosa no momento de apresentar. Como é que eu me preparo para que essa fraqueza não seja um problema no dia? Eu vou praticar no espelho, eu vou fazer um vídeo me filmando para entender como eu estou performando, eu vou fazer a apresentação para um amigo, vou fazer uma apresentação para minha mãe. Eu, inclusive, gosto de brincar que testar com a mãe não vale, porque a mãe sempre vai dizer que a apresentação está maravilhosa, mas é super legal a gente fazer essas escalas de treino, principalmente quando é uma apresentação importante. Apresentar para um amigo, depois apresentar para um grupo de 5 pessoas, depois apresentar para um grupo de 10 pessoas, e aí talvez depois fazer a apresentação real, que é um evento para 200 pessoas que você foi convidado, porque provavelmente com essa progressão você vai se sentir mais confortável no dia, e muito disso por entender que era uma fraqueza, talvez até mesmo uma ameaça que poderia te atrapalhar no dia, e com isso você se preparou. Então essa é uma dica que eu super recomendo fazer. Tem mãe que vai gostar de tudo e tem mãe que é super perfeccionista e não vai gostar de nada, tá? Acontece também. O que eu gosto muito de fazer para praticar é gravar. Eu coloco o celular, gravo, porque depois, na hora que eu estou assistindo, eu vejo vícios de linguagem, eu vejo se tem alguma posição que eu não gostei, eu vejo se a minha fala fez sentido. E o legal do vídeo é que você também consegue mandar para outras pessoas para te dar feedback. Então, o vídeo também é uma ótima ideia para praticar. Treinar em frente ao espelho também traz consciência corporal, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não fala, mas você estar ciente do seu corpo, né? É uma coisa até que a gente dá mais no workshop presencial, mas como é que você gesticula as mãos, como é que você usa os seus gestos para fazer com que as pessoas te entendam. Então, as palmas para cima, você está trazendo a abertura. Se você faz um movimento brusco, né? Tipo, as pessoas podem se assustar. Então, você consegue também transmitir emoções através de linguagem corporal, que infelizmente é algo que a gente não vai abordar aqui nessa nossa semana, mas que é algo super legal de vocês pesquisarem e saber mais. Perfeito. Então, pessoal, o que temos aqui? 2 ferramentas que podem apoiar vocês nessa etapa de diagnóstico. Tanto o Canva das apresentações, quanto a matriz Taos, que é essa que a gente viu agora. Feito a primeira etapa de diagnóstico, normalmente nós vamos para a etapa 2, que é a etapa de brainstorming, chuva de ideias, geração de alternativas. E essa aqui a gente vai passar super rápido, porque ela é realmente muito simples. O que nós gostamos de recomendar para essa etapa aqui? Folha branca mais post-its. E por que isso a gente considera uma etapa importante? É comum que ao preparar uma apresentação, a gente já chegue com algumas ideias previamente concebidas. Seja uma citação que você quer trazer, um exemplo que não pode faltar, uma piada que você quer fazer em determinado momento. Então, normalmente a gente já tem isso antes mesmo de começar a nossa preparação de fato. Porém, a gente percebe que quando a gente baseia toda a nossa construção única e exclusivamente por essas pequenas ideias que a gente já tem concebidas e que ainda estão desconexas, pode atrapalhar bastante o processo. Então, para essa etapa, a gente recomenda pegar uma folha em branco, colocar ou escrever ou colocar post-its, que a gente considera bem legal por dar uma mobilidade maior, e joga tudo ali o que tu tem de ideias. Usar tal foto, usar tal citação, fazer tal piada, utilizar a tabela com tal referência numérica. Então, joga tudo numa folha. Porque a partir disso, a gente vai ter como se fosse um banco de ideias e a gente vai ir mais confortável para a nossa terceira etapa do processo, que é a etapa de roteiro. Só adicionando mais um pouquinho, o legal do post-it é que também, muitas vezes as ideias das apresentações não vão mudar tanto, mas pode mudar a estrutura e a ordem em que as coisas acontecem. Então, o fato de usar o post-it ao invés de usar uma folha de caderno é que, poxa, eu acho que isso aqui vai depois disso aqui. Você consegue mudar o post-it de lugar, enquanto na folha do caderno você vai riscando, né? Então, vamos lá que tem mais 15 minutos só.
Perfeito. E essa etapa aqui de roteiro, como eu estava comentando, eu gosto de botar um asterisco bem forte nela, porque ela depende muito de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. Até quem quiser compartilhar aqui no chat com a gente, quem costuma fazer um roteiro para suas apresentações, ou quem não costuma fazer roteiro, acho que seria legal a gente conhecer um pouquinho do nosso público aqui. Mas por que eu gosto de falar que essa etapa depende tem esse asterisco? Assim como tem pessoas que, ao estudar, gravam melhor escrevendo, tem pessoas que, para fazer uma apresentação, gravam melhor e se sentem mais confortáveis quando tem isto registrado. E o roteiro, ele surge justamente com essa intenção de a gente registrar o que a gente pretende fazer no dia para que tenha isso e esteja mais preparado. Porque muitas vezes, mesmo que a gente não siga o roteiro à risca, por ter feito esse exercício, a gente vai tender a lembrar melhor sobre o conteúdo. Vi que a Érica colocou ali que faz, a Cláudia também faz, justamente para ficar mais prático. A Valéria comentou que não faz. Isso realmente depende muito de gosto pessoal. A Letícia colocou ali que faz também. Mas uma curiosidade que eu achei bem interessante quando eu descobri sobre roteiro é que, não sei se ia perguntar não sei se alguém já foi presencialmente num TED, que é esse evento que ficou bem conhecido sobre apresentações. Mas agora eu tenho certeza que pelo menos quem participou da última aula já viu pelo menos digitalmente uma apresentação de TED, porque a gente acabou vendo uma na última aula. E uma coisa que eu descobri super bacana sobre esse evento é que nós, assistindo, temos a sensação que são palestrantes sensacionais, o nível de palestras de TED são sempre muito altos, e a gente fica com aquela sensação de que, se a gente encontrasse uma pessoa que fez uma palestra no TED na rua, ela, em 1 minuto, nos falaria, sem preparação, aquela mesma palestra, porque realmente é uma pessoa que está com aquele conteúdo muito internalizado nela. Porém, o que eu achei bacana de descobrir foi que em 2017 eu fui convidado para ser mentor de alguns palestrantes do TED que aconteceu aqui em Porto Alegre. E nessa experiência, eu pude saber o que acontece nos bastidores. E uma das exigências que a organização do TED faz para todos os palestrantes, sem exceção, pelo menos nessa edição de Porto Alegre, é que eles entregassem previamente um roteiro do que eles iriam falar no dia. Por quê? Porque com isso eles teriam a certeza da qualidade do que estaria sendo compartilhado no dia do evento. Então, além do roteiro, eles também exigiam que num dia antes todos os palestrantes fossem no mesmo local, no mesmo palco e fizessem uma apresentação de teste para a equipe organizadora, que também era uma forma de preparação, mas como eu comentei, é algo que costuma ajudar, mas também depende do contexto. Uma apresentação de TED, normalmente, tem em torno de 10 minutos, 15 minutos. Então, por ser uma apresentação curta e importante, faz sentido ter um roteiro. Porém, para apresentações como a de hoje, que nós temos um curso de 3 horas dividido em 3 dias, nós não temos um roteiro palavra a palavra do que a gente vai falar. Nós temos nosso slide que, olhando ele, a gente recorda o que deve ser transmitido. Então, depende de pessoa para pessoa, se isso faz sentido para você, e também de contexto para contexto. É uma apresentação bastante importante, é uma apresentação curta, que é legal a gente ter isso registrado. Se esse é o caso, super recomendo o roteiro. Em casos de apresentações mais extensas, talvez não seja necessário, mas é igual é interessante nós termos, mesmo que um breve roteiro, não em detalhes, ou um mapa mental onde a gente puxa com flechas o que vai ser abordado, pode ser algo a ajudar. Então essa é a terceira etapa, a etapa de roteiro como uma etapa opcional. E por último, mas não menos importante, a gente traz a etapa de estrutura. O que seria a etapa de estrutura? E essa aqui também vocês vão perceber que é bem simples. É uma folha com quadrados brancos ou uma folha com post-its novamente, só que agora post-its mais estruturados, post-its mais organizados. A gente entende que nada mata mais a criatividade
do que abrir o PowerPoint e ter aquele quadrado falando insira seu texto aqui. Parece que ele já definiu para você como fazer a sua apresentação. E no momento que a gente posterga um pouco essa parte digital, que seria a parte do PowerPoint, e no analógico, na folha, com papel, a gente começa a estruturar nossa apresentação, por mais que possa parecer mais trabalhoso, eu tenho certeza, e convido vocês a fazerem esse teste, que a gente poupa tempo fazendo dessa forma. E o que seria este modelo de construção de estrutura? A gente pega uma folha e escreve em cada um desses quadrados, em cada um desses post-its, o que a gente imagina que vai ter em cada um desses slides. Por exemplo, no slide 1 vai ter uma capa, no slide 2 eu vou me apresentar, no slide 3 eu vou trazer uma foto X, no slide 4 eu vou trazer um infográfico, no slide 5 eu vou trazer uma tabela, depois eu vou fazer minha conclusão, depois eu vou trazer uma frase de fechamento e depois vou agradecer e passar meus contatos. No momento que eu tenho isso bem definido e já sei qual é a ordem cronológica da minha apresentação, eu tanto consigo praticar em cima desse material, desses meus post-its, e além de ter essa prática, eu posso, com os post-its, ver se está fazendo sentido. Daqui a pouco eu percebo que, por exemplo, o slide 3, que era da foto X, não está fazendo sentido ali. Ele vai funcionar melhor como um slide depois da tabela. E aí eu faço essa transferência e aí já olhando consigo entender se está fazendo mais sentido ou não. Além disso, eu consigo dividir a forma como o meu cérebro vai se organizar. Por exemplo, eu vou ter esse momento única e exclusivamente para pensar no conteúdo e depois, quando eu passar para o meu PowerPoint, para a minha ferramenta de criação, eu vou poder pensar apenas no visual. E isso pode parecer, como eu comentei, perda de tempo, mas confesso, pessoal, que ajuda muito, porque a gente vai realmente fazer essa divisão. A gente vai ter um momento para pensar no conteúdo e a gente vai ter um segundo momento para pensar só no visual. E a gente vai evitar aquela confusão que muitas vezes acontece, que é ir criando a apresentação, ao mesmo tempo ir pensando no visual dela e na hierarquia das informações, e muitas vezes se confundindo e tendo a sensação que a gente não está progredindo. E quando a gente divide essas etapas, costuma funcionar melhor. Então, super simples, mas super recomendo vocês aplicarem. Tomei uma aguinha aqui, mas eu sei o que vem depois, mas às vezes realmente dá sede. Como eu comentei, o Ivan me ralou agora com aquela dica. Para quem já viu isso aqui mais de 100 vezes esse workshop, tá de boa, Bruno. Exato. Mas então, pessoal, essa aqui seria a nossa quarta etapa desse processo de preparação para que depois a gente possa, de fato, entrar no visual. E aí, passando, tem um segundo slide que eu gosto de trazer aqui, que a gente não vai entrar em detalhes, mas quem não gosta de fazer no analógico, prefere já fazer essa etapa de post-its no digital, tem uma ferramenta super bacana que se chama Mural.co, o Ivan já compartilhou ali. Vou apresentar rapidamente aqui, para quem se interessar, pode ver com mais detalhes depois, mas funciona como se fosse uma folha em branco, onde a gente pode colocar post-its clicando 2 vezes. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, meu slide capa, meu slide de apresentação pessoal, meu slide de tabela, meu slide de conclusão. Aqui uma apresentação de 1 minuto, talvez, super sucinta, 4 slides, mas eu posso usar essa ferramenta para fazer o mesmo exercício. Eu coloco em post-its no primeiro momento e aí faço aquele exercício de pensar se está fazendo sentido essa estrutura. Talvez não, minha tabela vai fazer mais sentido antes mesmo da minha apresentação pessoal, e aí eu inverto essa ordem e olho de novo minha apresentação para ver minha linha cronológica para ver se está fazendo sentido. Então fica essa dica aí dessa ferramenta que no digital pode ajudar, inclusive para criar essa estrutura com outras pessoas de forma remota, que está sendo bem necessário nesses nossos últimos meses. Isso, o Mural então, pode convidar até 25 pessoas, então é incrível para criar junto. Eu sou muito fã de post-it,
mas confesso que o planeta agradece a gente não gastando mais papel, tá? Quem é do papel, consciência tranquila, continua, mas o mural me ajudou muito, tanto a diminuir, até porque post-it é caro, né, gente? Como também a criar e a deixar isso guardado, então eu posso revisitar isso sempre, eu não perco os post-its, eu não jogo fora, né? Exato, perfeito. O planeta agradece também. Mas, às vezes, quem é mais do analógico, de fato, o post-it com papel costuma ser uma melhor opção. E aí, galera, entrando no nosso segundo assunto do dia de hoje, e esse aqui mais trazendo alguns exemplos, que é modelos de apresentações. Então, o que está sendo praticado aí no mercado de forma mais frequente como formatos de apresentação? Antes de entrar aqui, queria convidar vocês a, caso tenha ficado alguma dúvida, coloquem aqui no chat para a gente saber e tirar qualquer questão que possa ter ficado dessa nossa primeira etapa. Mas queríamos apresentar alguns modelos existentes para que vocês possam pesquisar sobre eles depois também. Então, já fazendo um combinado, antes de entrar aqui em modelos e também fazer nosso fechamento, talvez novamente a gente vai passar uns 5, 7 minutinhos do horário combinado, pedimos desculpa, estamos, como o Ivan comentou, a gente se empolga e fala mais do que deve dentro do nosso horário estipulado, mas qualquer coisa, caso alguém tenha que sair, vai ficar gravado. E Então, o normalmente que seriam? a gente dá isso em 2 horas, né? Então a gente tirou alguns Tá conteúdos. super condensado aqui, mas a gente também não queria deixar assuntos importantes de fora. O primeiro modelo que a gente queria comentar é o próprio TED, que vocês mesmos já viram na nossa, um pouquinho de como funciona na nossa aula passada. O TED é esse evento global que acontece ao redor do mundo. Ele tem tanto o TED quanto o TEDx. O TED é um evento, o evento principal, mas o TEDx são esses pequenos eventos que acontecem em várias cidades. Acontece aqui em Porto Alegre. Imagino que aconteça na cidade de muitos de vocês também. E é uma super referência de apresentações. Normalmente varia entre 10 e 20 minutos. E como eu comentei, são apresentações que a gente pode utilizar como ótimas referências, principalmente os TEDs mais vistos. Se a gente colocar no YouTube TED ou TEDx, vão ter aqueles das primeiras páginas do YouTube, que com certeza são TEDs muito bons como inspiração. Então esse é um modelo bem bacana. A ideia do TED foi convidar muitas pessoas e profissionais da área para, por exemplo, resuma o seu doutorado de 5 anos em 18 minutos, entendeu? Então, a ideia é tornar o conhecimento mais acessível. Claro que ele não vai compartilhar 5 anos de pesquisa, mas ele vai compartilhar o problema, o que ele descobriu, como é que ele chegou nessa descoberta e por aí vai. Né? Então, assim, os vídeos são incríveis, né? Eu já tive desafios para assistir um vídeo por dia. Você não consegue, é muito vídeo, mas é muito legal. Tem basicamente para tudo. Começou com tecnologia, educação e design, mas hoje eles abrangem todas as áreas do conhecimento. Exato. Inclusive, o lema do TED é ideias que merecem ser compartilhadas. Então, tem muita coisa interessante. Um segundo modelo, e esse aqui um pouquinho mais alternativo, mas a gente gosta bastante de compartilhar, é o Petyakutia ou Ignite. São 2 formatos diferentes, mas eles seguem uma linha muito parecida. Como funciona esse modelo de apresentações? São, no caso do Petyakutia, 20 slides que vão passar automaticamente em 15 segundos cada. Então, o apresentador ou a apresentadora não tem controle sobre o tempo que os slides passam. E ele tem que, conforme os slides forem passando, ir apresentando o conteúdo dele. O Ignite, a mesma coisa, só que são 20 slides em 20 segundos. O que é bacana desse modelo? Um dos pontos que eu acho sensacional é que a pessoa que está apresentando tem que estar muito bem preparada para
compartilhar o conteúdo dela, porque ela não vai ter aquele controle de tempo, podendo se prolongar mais num slide ou menos em outro. Além disso, evita o que inclusive eu e o Ivan estamos fazendo aqui, que é atrasar uma apresentação, porque se 20 slides vão passar em 20 segundos, com certeza naquele tempo estipulado vai acabar a apresentação. Isso é super bacana, por exemplo, em eventos que vão ter vários palestrantes, um depois dos outros, porque aí se mantém um ritmo e se evita atrasos, que muitas vezes acontece, né? E aí a pessoa que está lá no último horário acaba se ralando por outras pessoas terem extrapolado o tempo. Então, esse aqui é um tipo de apresentação, como eu comentei, um pouquinho mais alternativo, mas fica o convite para quem quiser ver mais detalhes. Tem alguns vídeos no YouTube desse modelo. Um terceiro modelo, e esse aqui super conhecido, inclusive tem programas de televisão que utilizam esse modelo como referência, que é o modelo de apresentações pitch. Os pitches são aquelas apresentações normalmente utilizadas quando se quer apresentar um negócio para investidores. Então ele varia, existem diversos modelos de pitch, mas o mais tradicional varia de 5 a 7 minutos, onde alguém que tem uma empresa, uma ideia de negócio, apresenta para uma banca de especialistas para receber feedbacks ou uma banca de investidores para receber aporte financeiro. Essa pessoa apresenta qual é a ideia de negócio dela, ou até mesmo um negócio já mais desenvolvido. É muito comum no meio das startups. Então, diga, Ivan. O termo surgiu até de elevator pitch. Imagina que você entra num prédio com 20 andares e, do nada, no seu elevador entra uma pessoa famosa, um investidor, e vocês têm 40 segundos, 50 segundos, menos de 1 minuto juntas. O pitch, ele é basicamente você conseguir captar a atenção dessa pessoa para ela querer marcar um café, querer marcar uma reunião contigo. Você não vai vender nada em 1 minuto, em 5 minutos. A ideia é, poxa, isso aqui está interessante, eu quero saber mais. Tá? Então, é uma estrutura super legal, super conhecida. Todo mundo, toda empresa que busca investimento tem que fazer pitch, né? E aí tem estruturas, tem modelos, eles têm até o pitch deck, que é a maneira de criar uma apresentação baseada em que problema, necessidade você quer resolver e por aí vai. É super legal, muito utilizado, tá? Pesquisem mais, se quiser, ou manda e-mail pra gente. Vamos que estamos atrasados. Exatamente. Não, e o pitch, eu acho que vale essa dica, porque realmente, como está muito difundido esse modelo de apresentação, se colocar na internet estrutura de pitch, vão ter vários blogs, canais de conteúdo que vão trazer um passo a passo de como montar um pitch potente. Então, tanto pitch como elevator pitch, que seria essa versão pocket, né, em 30 segundos, 45 segundos de vender uma ideia. Então, o pitch é um dos modelos e trazendo um último modelo, mas não menos importante, a gente queria apresentar o Fuck Up Nights. Não sei se alguém que está aqui já ouviu falar sobre o Fuck Up Nights, mas o Fuck Up é um evento de apresentações que segue uma linha um pouco diferente das apresentações tradicionais. A gente tem aquele modelo de apresentação conhecido, onde são pessoas que atingiram sucesso, compartilhando a sua trajetória de sucesso. O Fuck Up Nights vai na linha oposta. São convidados palestrantes para apresentarem no que eles fracassaram ao longo da sua trajetória. Então, tirando aquela aura do apresentador super-herói, a gente, nesse evento, as pessoas comentam e compartilham os tropeços, os erros, os fracassos da sua trajetória e o que aprenderam com eles. É um evento global. Aqui em Porto Alegre, a empresa que eu trabalho tem a licença para desenvolver esse evento, então a gente realizava, né? Agora na pandemia não está sendo possível, mas de 2 em 2 meses, e a gente sempre buscava fazer em locais diferentes. Por exemplo, esse aqui foi dentro de uma pista de skate, num final de tarde, então sempre rola uma cervejinha também, num clima bem descontraído. Teve um que a gente fez num bar de drag queens aqui em Porto Alegre, que também foi super, super divertido.
além disso, conteúdos de alto nível sendo compartilhados com esse viés da trajetória, dos erros, dos aprendizados e não do caminho do sucesso. Então, fica também essa referência de modelos de apresentação e também com cuidado com o nosso tempo para não extrapolar o que nós combinamos. A gente teria um videozinho ainda para passar, mas acho que a gente vai deixar para passar na aula que vem, para não passar muito do combinado. E antes de finalizar, queríamos tanto convidar vocês para novamente fazer um check-out do nosso dia. Então, se quiserem compartilhar aqui no chat o que acharam desse conteúdo que a gente compartilhou hoje, ou se ficaram com alguma dúvida, eu e o Ivan também ficamos mais alguns minutinhos aqui para sanar qualquer questão que tenha ficado. Se tiverem feedbacks também, fiquem super à vontade para compartilhar. E deixamos nossos contatos, tanto meu quanto do Ivan, para quem quiser registrar, tanto para tirar dúvidas, quanto para seguir em contato posteriormente. Mas por hoje, pessoal, de conteúdo, era isso. Foi bem corrido, a gente sabe, mas como a gente comentou, a ideia era trazer o máximo possível de conteúdo que a gente considerava interessante para vocês. E fica o convite para novamente participar da aula de sexta-feira, no mesmo horário, onde a gente vai abordar questões de design, de apresentações, que com certeza vão agregar bastante às apresentações de vocês também. Então, muito obrigado mais uma vez. Estou acompanhando aqui o chat legal, os feedbacks. Que bom saber que foi esclarecedor. Esse ponto que o Marcelo comentou ali também faz super sentido, que muitas vezes sucesso passa por pequenos fracassos. Eu diria que não é nem muitas vezes, é sempre, né? E quem não compartilha ou apenas não quis compartilhar ou está escondendo alguma coisa, porque a grande maioria das jornadas tem muitos tropeços, pelo menos das jornadas de sucesso. A Cláudia comentou ali que adorou conhecer a ferramenta do mural. Que legal, Cláudia. Essa ferramenta é super rica, tanto para o exemplo que a gente trouxe aqui, mas também para cocriações no mundo digital, né? Eu, particularmente, trabalhava muito com encontros presenciais, com grupos cocriando ideias em projetos de inovação e gamificação, que é o que a gente trabalha dentro da Skill Lab. E quando veio a pandemia, a gente ficou sem chão, mas o mural foi uma ótima alternativa para manter esse processo ativo. Então, fica essa dica. Tem outras ferramentas além do mural, como o Miro e o Jamboard. Se puder colocar aqui no chat para a gente também, Ivan, fica essa dica. Vânia, que bom saber que gostou do conteúdo. Ricardo, obrigado pelo feedback também. Espero que essa dificuldade de apresentações seja ultrapassada depois das nossas aulas. Claro que apresentações sempre são desafios, mas com algumas dicas, alguns macetes, costumam ajudar. Eu vi que o Ivan já botou ali o vídeo que a gente ia passar. Quem quiser já assistir, fica o convite, mas também a gente vai passar na próxima aula. Marcelo colocou ali que vai estar presente na sexta-feira. Valeu, então, Marcelo. Nos vemos na sexta-feira que vem. E o Ivan já compartilhou ali também alguns links. Érica, Ivan, vocês querem compartilhar o check-out de vocês também? Gente, só agradecer, realmente é uma delícia estar aqui, a empolgação às vezes é demais, então desculpa passar 10 minutos de novo, provavelmente sexta-feira a gente passe mais 10, 15 minutos de novo, tá? Porque é isso, é cocriação, a gente está aqui para ajudar vocês, caso não consigam, tá tudo sendo gravado, vai estar tudo disponível para vocês, pelo menos até o final do ano. Tá bem? A gente vai deixar aquela página lá disponível. Érica, obrigado de novo pelo convite. Bruno, sempre arrasando nas apresentações. Nossa, não sei o que seria da gente aqui na Skill Lab sem ti. Então, obrigado mesmo pela parceria. Valeu, Ivan. Isso. Obrigada, Ivan. Obrigada, Bruno. Eu coloquei aí de novo o link para quem perdeu a primeira aula ou não pôde assistir toda, www.skilllab.com.br/semana do storytelling. É só clicar nesse link, a primeira aula está lá. E depois de assistir a primeira aula, se quiserem dar o feedback também do que vocês acharam das aulas, a gente agradece bastante, é muito importante, tanto para o Ivan, para o Bruno, para a gente, para mim também. Saber o que é que vocês acharam desse tempo aqui juntos, tá bom? Então, esperamos vocês na sexta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. E a impressão que eu tenho é quando vocês dizem,
a gente só teria esse momento até 7 horas, mas, poxa, passamos até 7h10. É quando a gente espera um pacote de biscoito ou bolacha, não vamos entrar nessa discussão agora, tá? É biscoito. Um pacote de biscoito, Bolacha. você tem 10 biscoitos, aí você abre, tem, sei lá, 15 biscoitos. Essa é a minha impressão que eu tenho, né? Quando passa do tempo aí, só conteúdo rico, a gente consumindo esse conteúdo rico. Então, por mim, passa aí 10, 20 minutos, é muito bom. Então, obrigada a todo mundo que participou, a gente se encontra na sexta de novo. E até amanhã eu já atualizo com a gravação de hoje e o formulário do feedback da aula de hoje também, que, de novo, é muito importante para a gente ter, né? A gente tem aqui o chat, está tudo anotadinho, mas lá é oficial, vai para o relatório, né? E quem sabe, se vocês permitirem, até para o nosso site. Enfim, então, dê seu depoimento se puder. Se não puder, avalia de 1 a 10 ali, já tá valendo. Maravilha. Valeu, Ivan. Valeu, Érica. Valeu, pessoal. Nos vemos na sexta-feira. Até mais. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.